essa sua experiência de fazer esses pães doces com fermento biológico? Sim, na verdade, assim, antes de eu conhecer o levain, eu só fazia pães com fermento biológico. Então, eu tinha mais experiência com o biológico, né? Que eu fazia pães normais, mas eu nunca tinha testado receitas diferentes, né? Ficava meio limitada naquelas receitas tradicionais. E aí, então a gente resolveu fazer essa mesa, né, com fermento biológico, porque muitas pessoas mandam mensagens perguntando para mim se eu sou contra o fermento biológico. Oi para Curitiba. E aí, eu sempre digo que eu não sou contra, não, até porque eu me criei comendo pães com fermento biológico. E se os pães forem feitos de maneira correta, com uma fermentação correta, não tem nada de errado na gente usar ele, porque ele é um fermento bom também. O erro que tá é quando as pessoas abusam, né? Colocam muito fermento, fazem uma fermentação muito rápida. Então, o pão não vai ter fermentado o suficiente e quando a gente come, vai fermentar na nossa barriga. Podem cuidar quando a gente compra um pão, às Isso é vezes de muito padaria, importante. um pão, pega um pão francês, às vezes que a gente compra, e tu abre ele, tu vê que o miolo, às vezes, tá até, não tá bem homogêneo, né? Ele fica com umas partes assim mais pesadas. Se tu pegar aquela massa e amassar, vai ficar uma bola de massa crua, que tu vê que tá cru aquilo. Então, o que que acontece? Aquele miolo vai fermentar na tua barriga. É por isso que muitas pessoas passam mal quando comem pães. Mas o problema não está no trigo, né? Que muitos também, o trigo é o vilão. Não é o vilão. É a forma como vocês fazem o pão, né? É aí que está o segredo, né? Se fizer de maneira correta. Nossa, e eu assim, pães doces, eu prefiro usar um fermento biológico. Eu sempre digo isso. Porque o levain, ele tende a deixar o pão mais firme. E também aquela acidez. Em alguns pães eu não gosto de acidez. Já no que nem o brioche e o panetone, eu gosto da acidez que ele Porque o dá, né? E o brioche é sabor mais também. neutro, né? É, Ele é um é pão mais adocicado, neutro. mas é neutro. Então a acidez é Isso. bem-vinda. É. É bem Mas, que nem serve. entretanto, o seu pão, famoso pão de cacau, ele é Sim. doce e tem acidez. É, e fica gostoso, né? Fica. É. Pois Então, é, para mas alguns tem. pães combina, né? É verdade. Deixa eu te É. falar uma coisa, me deram uma dica aqui. Chega um pouquinho a sua câmera para cima, que tá cortando a Ah, sua tá. Ui, pronta, porque a tela fica dividida. Aí... Ah, agora sim. Mais um peraí, pouquinho. arrumar o meu tripé. Pronto. Deu. Precisa ver esses cabelos de trigo. Eu brinco com a Aline sempre que ela nasceu Cabelo para de trigo. fazer pães com esses cabelos dourados. Bom, falando nisso que você comentou da questão do uso do fermento biológico, que também é interessante e também é possível. Muita gente comentou aqui. Peraí, deixa eu ver aqui a pergunta. Qual a diferença entre o levain e o fermento biológico? A gente postou, a gente explicou um pouquinho, mas conta um pouco para o pessoal qual é a diferença principal. É assim, o fermento biológico ele é composto somente de leveduras. E o levain são leveduras e as bactérias. Então, no levain tem todas as bactérias do ambiente, das nossas mãos, da farinha. É diferente, né, a composição dele. Então, ele também vai te dar um resultado diferente. O fermento biológico, ele é um fermento que ele vai te dar, não vai ter aquela acidez, né, no pão, e ele é algo mais estável, né? Ele sempre vai estar daquele jeito, a menos que ele esteja vencido, né? E o levain já não. Ele vai ter uma acidez, uma fermentação mais lenta, né? E o biológico acontece que ele vai fermentar mais rápido, né? Porque principalmente o fermento seco, que ele tá ali mais compacto, né? Aquela quantidade todinha dele tá ali. Então tu vai colocar na massa, ele vai fermentar mais rápido, é diferente do levain. Que o levain já é algo mais instável, né? Então a gente sempre fica naquela, como vai sair o pão? Fica sempre Porque naquela cada expectativa. levain é um, né? Isso de qualquer É, forma. Cada levain tem uma é, bactéria diferente, é tem um ambiente diferente. É. diferente. E mesmo Mas assim, se eu ambos são vivos, né? Só para a gente sim. esclarecer. Se eu trouxer um levain aí de São Paulo para cá, às vezes a pessoa diz, meu fermento tem 50 anos, 100 anos, 200 anos. Não, teu fermento ele já tá como se tivesse criado ele há poucos dias, porque ele já se adaptou ao teu ambiente, né? Então, assim, tu pode ter começado ele há 50, 100, 200 anos, mas ele já tá ali, conforme tu vai alimentando, ele vai se renovando. Então, não é um levain antigão, né? Ele sempre vai estar jovem, vai estar sempre se A primeira renovando. bactéria pode ser que deu Vai ser origem, pode ser uma, então é é, uma característica específica, mas ele é sempre um fermento, e como ele é vai vivo. mudar,
Porque assim, ó, aí em São Paulo tem algumas bactérias. Aqui no Rio Grande do Sul, na minha casa, eu vou ter outras bactérias. Então ele vai se adaptar ao ambiente, né? Então não adianta tu achar assim que, ai, meu fermento vai ser sempre do mesmo jeito como eu comecei. Ah, comecei com suco de frutas, ele é mais forte. Só com farinha e água é mais forte. Não. Se tu começar com suco de frutas e depois alimentar ele com farinha e água, a partir de um tempo ele já vai ser somente farinha e água. Não vai mais importar como tu começou, né? Então é só para dar um start mesmo, né? O start inicial, mas depois ele vai se adaptar ao teu ambiente. Não tem, né, outra de achar assim que vai ser sempre igual. Não, ele está sempre se modificando. E falando nisso em fermentos diferentes, a diferença entre o biológico tablete e o biológico seco, qual a diferença você recomenda usar sempre em tablete? O que você pode contar pra gente? O fermento, o seco, ele não tem a umidade, né, que tem o fermento biológico fresco. E também o seco é mais fácil da gente armazenar ele. E o que acontece com o fresco, às vezes tu põe na geladeira, descongelou tua geladeira, faltou luz, alguma coisa assim, pode acontecer de ele perder as propriedades, né, de fermentação e tu acaba estragando o teu fermento. Então é mais fácil de tu manter um fermento seco. E eu prefiro usar o seco. Porque eu acho assim que é mais fácil de trabalhar também com ele, né? Eu posso levar ele para qualquer lugar, não tem problema. E outra coisa também, assim, nos dias frios eu gosto bastante de fazer tipo uma esponja. Que eu pego o fermento seco, boto a água da receita e o açúcar que tem. E até, ou às vezes tu pode pôr, se não for usar açúcar, pode pôr um pouquinho de farinha. Cria uma esponjinha, deixou fermentar. E aí tu usa na tua massa. Até aconteceu aí quando a gente estava fazendo essa semana de pães, as primeiras massas que eu fiz, porque aqui em casa eu uso direto o fermento. Posso pôr direto, não tem problemas. E a gente observou que estava super frio aí, né? Tava bem frio. E aí eu coloquei o fermento direto e ficou todo separado na massa. Dava para ver os grãos pontilhado, né? Todo pontilhado. E aí eu comentei com a Bianca, né, e com a Val, eu disse, o próximo eu vou fazer uma esponja. E assim, ó, a fermentação foi muito mais rápida. Os pães ficaram muito mais macios também. Inclusive, então, o vídeo que vai no ar hoje é o vídeo que você mostra como faz a esponja. Já que a gente pessoal fez, que hoje né? tem. Isso mesmo. Ó, Cássio Prados, nosso chefe da semana passada, da Semana dos Namorados, está perguntando se é possível fazer pão com kombucha. Sim, eu até já fiz. Eu não lembro se no site tá na mesa tem, que eu já fiz um pão com levain. Acho que não tem, né? Mas eu já fiz. E assim, o sabor dele fica bem gostoso, porque deu no fundo, assim, tu sente aquele fundinho do sabor do kombucha. Que eu usei frutas vermelhas. Com qual kombucha? Frutas vermelhas? Eu fiz um chá de frutas vermelhas e aí usei no pão. E a cor não manteve, né? Ele ficou bem pouca cor. Mas o sabor ficou bem interessante, ficou bem diferente o pão. Que legal. Vamos fazer uma receita dessas para o site, vai ser bom. Dá para também até alimentar o levain com kombucha também. Já tem pessoas que já fizeram. Eu também já fiz, já alimentei o meu com soro de kefir, com kefir de água. Já fiz vários experimentos, né, nesse sentido para ver como que super vida ali, né? Porque o kombucha é uma flora. Várias bactérias juntas, né? Não. Interessante. Olha só, estão perguntando se pode congelar o fermento fresco. Tem gente que congela. Tem gente até que armazena ele no congelador, né? Como eu não uso muito, eu não sei como. Mas eu sei que tem gente que deixa ele no congelador, não é na geladeira. Se não me engano, até minha mãe, antigamente, ela fazia isso. Dica de mãe é sempre cheia de experiência. O Eduardo perguntou, um pacotinho de 30 gramas de fermento seco equivale a quanto de farinha? Tem isso? Depende de cada receita? Como depende de cada receita. Geralmente, as pessoas usam um pacotinho para 1 quilo de farinha. Eu uso para 500 gramas de farinha, eu uso uma colher de sopa, mais ou menos, de fermento, que daí dá a mesma proporção, que seria quase um meio pacotinho. É que depende do tipo de pão, o tempo de fermentação, né, que vocês querem fazer o pão. Perguntaram aqui qual a proporção de fermento natural numa massa de 10 quilos. Então, isso depende muito, né? Depende da massa. E aí tu pode usar de 10% a 40% da quantidade que tu está fazendo para farinha, né? Sempre em relação à quantidade de farinha. Sim, depende muito. Eu lembro da gente fazendo aqui a receita do pão tipo brioche, usa muita manteiga, né? Então a proporção
de daí assim, gordura altera a proporção de farinha é, e de isso. fermento. E aí, quando eu faço um pão tipo brioche, panetone, geralmente eu uso 40% de levain. Porque ela é uma massa mais difícil para fermentar, né? Porque tem toda aquela gordura. E para ajudar a massa a subir, eu uso 40% de levain. E para mim dá super certo. E verão e inverno eu uso sempre essa quantidade no brioche, né? Ou panetone. Já para os outros pães, no inverno eu uso 30, 40% de levain. E no verão eu uso de 10 a 20%. Tudo dependendo do tempo de fermentação que eu quero e o tipo de pão. Não tem uma regra, né, que tu diga, não, é assim. Não tem como... Depende também da qualidade do teu levain. Se ele estiver fraco, talvez eu tenha que usar um pouquinho mais, né, de levain na massa. Agora, para o pão tipo brioche, a gente fez a receita com o perdão, biológico, mas você prefere usar o levain. Isso por conta do peso da massa ou por conta do sabor? Qual é a sua justificativa para você preferir o levain? Eu prefiro por conta do sabor. O levain dá um sabor muito especial nesse pão. Que a gente come, né, feito com biológico, parece que falta um sabor nele, né? E o levain traz aquela acidez, só que fica uma acidez super, super equilibrada e um sabor muito bom, que tu come ele, tu não quer mais saber de outro. Fica muito Bom, da incrível. próxima vez você tem que fazer É, para mim, então, porque eu não fica muito experimentei. incrível. É muito incrível com levain. Olha, a Rosane está perguntando se o kefir é no lugar da água, quando você fez, quando você hidratou o fermento com kefir. Sim, no lugar da água. É. A Sueli está perguntando, ela deixa a massa descansando e o local fechado ou aberto, só coberto com pano de prato? Não, quando vai fermentar a massa, tem que cobrir com uma tampa ou então um plástico filme. Porque se tu deixar ele aberto, a massa vai criar uma crosta por cima, resseca e não vai conseguir fermentar o suficiente. Então, e Ela também uma precisa de um dica, ambiente fechado. isso. Uma dica assim, ó, quando acontecer de a massa ressecar, borrifa um pouquinho de água por cima, passa a mão, dá um tempinho ali que aquela massa vai voltar a ficar úmida. E aí sai toda aquela crosta grossa de cima. Muito bom. Olha aqui, porque a gente tem uma lista de perguntas e a Aline já botou umas respostas aqui, agora eu já estou perdida. Deixa eu abrir aqui. Tinha comentado sobre o cheiro de cola que fica com... Quando uma pessoa comentou que faz o fermento biológico e fica sempre um cheiro de cola, mesmo depois do pão assado. Isso é normal? Tem alguma coisa específica que ela pode estar fazendo? Não, não é normal. E geralmente, quando acontece isso, é porque a pessoa usou muito fermento na massa ou não deixou a fermentar direito. Porque eu também já aconteceu de eu comer pães de padaria e tu pega aquele pão, aquele cheiro super forte de fermento. Então, é quando abusaram da quantidade de fermento ou não deixaram a massa fermentar o suficiente. É que daí o que acontece? Como usa muito fermento, vai fermentar muito rápido. Então, o ideal é diminuir a quantidade de fermento e deixar essa massa fermentar por um tempo maior. Entendi. Vamos ver mais uma pergunta. Aqui, o tempo ideal de fermentação para o brioche, por exemplo, para quem não sabe nada, qual seria o ideal? A Rita está perguntando. O ideal é tu esperar no mínimo dobrar de volume. A gente nunca pode falar em quantidade de horas. Sempre tem que observar a massa. Então, tem que pegar, né? Olhou ela ali, dobrou de volume. Às vezes eu espero até triplicar. É que é tudo questão de experiência, né? Tu tem que ir testando e ver o que vai dar certo para ti. E Eu como deixo cada quase massa é uma, triplicar. cada fermento é uma, a gente tem que esperar o tempo dela e não um tempo. Isso, eu deixo Uma quase média de triplicar. tempo, a gente depende muito da massa mesmo, né? Isso. Querem saber como fazer um pão com fermento biológico fofinho e desfiando. Qual Isso o daí segredo? muitas pessoas perguntam, e assim, ó, não é todo pão fofinho que vai desfiar. Para desfiar, tu pode usar o tanzong, que é aquele que a gente até colocou, né? A receita tem no site, tá na mesma receita com esse método, que é como se fosse um mingau, mas não é mingau, é farinha e água, e tu faz ali uma mistura e acrescenta. Isso vai permitir que tu consiga usar mais água na tua receita, vai hidratar mais e vai ficar um pão mais macio. E também a quantidade de gordura. A gordura é muito importante para fazer o pão desfiar. Por isso que a gente vê que o brioche e panetone desfiam, porque tem uma quantidade grande de gordura ali.
e a fermentação correta também, né? E outra coisa, para o pão ficar fofinho, sovar bem a massa. A massa tem que ficar fofinha e elástica, que tu pega ela ali, tá super macia. Se tu só misturar um pouquinho e ficar aquela bola dura, não vai ficar um pão fofinho, vai ficar pesado. Então, na verdade, a gordura é um grande fator para deixar ele desfiando e Por muito isso. braço para deixar o pão bem E sovado. uma coisa assim, até acho que a gente vai colocar um vídeo, né, falando sobre a máquina de fazer pão, né? Acho A que a gente gente gravou o gravou, né? vídeo. Eu não sei se ele vai É, ao ar nessa mesa ainda, sim. mas a gente fala dele. Porque assim, ó, para esses tipos de pães que nem a gente fez para essa mesa, eu adoro usar a máquina de pão. Tem muita gente que tem ela e diz, é um trambolho, não vale nada, não gosta, não uso. Mas assim, ó, a minha eu uso direto para esse tipo de pão. Porque como as massas são muito pesadas, até a gente fez o teste sovando uma na batedeira e outra na máquina de pão, o resultado foi completamente diferente. E como ela é muito pesada, acaba forçando muito se tu vai usar a planetária, força demais. Então, assim, ó, uma máquina de pão. Porque assim, ó, é uma coisa que não é cara, né? E assim, o trabalho que Sim. ela faz é incrível, eu adoro. E o pão fica depois lá, fechadinho na máquina e já tem o tempo Já dele fermenta, ela para já serve como fermentar. fermentadora. Serve como uma fermentadora também. Porque você nem precisa colocar em nenhuma posição, é só fechar a máquina que ela já mantém o calor depois da Isso, sova. coloca no ciclo maços amassar, porque cada máquina tem um nome diferente, né? Uhum. Programa ali, vai ficar o tempo, ela vai crescer, sovou, cresceu e depois só modela e põe. Se quiser, também pode assar direto também na máquina. Então não deixem a máquina de pão guardada em casa. Não, usem ela, porque olha, depois que vocês aprenderem a usar, é a melhor amiga. Eu sempre digo, é uma ótima aliada. Ó, tem perguntando aqui, o pior é que a massa não pode esquentar, é isso? A Rosane perguntou. Na máquina de pão, será que ela quer dizer? Deve Porque na ser. máquina de pão, os pães com levain, eu só sovo, né? Quando eu usava a minha para sovar, sovei e já tiro da máquina para não esquentar. Já com fermento biológico, tu pode usar normal. Pode deixar fermentando ali dentro. Tá. Tem gente perguntando se deve pincelar um ovo inteiro com ovo inteiro ou não, com a gema, né? Pode pincelar o ovo inteiro, só a gema, gema com água, gema com leite, só Pode o ovo água. inteiro mesmo? Gema e clara? Pode, tudinho. Pode fazer qualquer, pode pôr assim, ó, não coloquei nada no pão, retiro do forno, passo uma manteiga por cima. Vai deixar a casca macia e brilhosa também. É bem legal. Eu quase sempre faço assim. A manteiguinha por cima. Manteiga por cima. Muito bom. Ó, qual a porcentagem de gordura que deve ser usado? Isso depende muito do pão, né? Mas Isso aí o tipo depende da brioche receita. é 50%, É né? 50% brioche. Mas daí outros pães tudo, tem que seguir a receita ali, o que diz, né? Não tem uma quantidade assim exata para. Você vai muito da receita mesmo. E muito da sua experiência, né? Dos seus testes em casa e identificando como a massa fica melhor. Porque é assim que você, Aline, vai dando o ponto dos seus pães, né? Testando, testando até chegar lá. Isso. E muita experiência aí, porque diariamente essa menina faz pão. Faz Todo pão. dia. Quantos pães você faz por dia? Como é que é sua rotina? Eu geralmente eu faço um só por dia. Daí eu vou testando. Um dia eu testo um jeito. Aí tem dias que eu faço uns dois. Se eu vou dar de presente, eu faço mais. E muitos acham que eu tenho padaria, mas eu não tenho padaria. Não faço pão para vender também. Eu só faço para minha casa e para presentear os amigos e a família. Eu sei que você tem amigos muito especiais que ganham pães sempre por aí, né? Eles adoram. Ó, vamos ver o que mais aqui. Tem pessoas que molham a massa já no forno. É para dar crocância? Isso. É para dar uma umidade na crosta da massa. Para aí, quando ela entrou no forno, o forno vai começar a esquentar de fora para dentro, né? Uhum. Se não tiver uma umidade, vai ressecar a casca por cima e o pão não vai expandir o suficiente. Então tem que fazer um vapor. Mas nesses pães, geralmente é esses que a gente faz, tipo pão francês, baguete, o sourdough. Esses pães doces não precisa pôr vapor. A menos que alguma, né, uma receita que peça, né, para pôr, senão não precisa. Uhum. Perguntaram aqui sobre o açúcar que vai no pão. O açúcar que você usa para fazer a massa é o mesmo açúcar que você usa para polvilhar depois? Não. Eu, para usar no pão, uso mascavo, eu uso açúcar cristal normal ou refinado.
E para usar em cima, depende do pão. Tem alguns que eu boto açúcar cristal, outros eu coloco aquele perolado, né? Que muitos perguntam, que é aquele cheio de pontinhos brancos, fica bem bonito. E aí pode usar também o açúcar de confeiteiro, se quiser só dar um pozinho por cima, né? Para ficar aquela branquinho por cima, pode usar o açúcar de confeiteiro. É aquele pão de uva com chocolate branco, acho que era o suco de confeiteiro, não era? Foi o de confeiteiro, que a gente colocou as lâminas, eu acho, né? Lâminas, amêndoas laminadas. E aí o açúcar de confeiteiro por cima. Ficou tão lindo aquele pão. É. Perguntaram se você já usou melhorador de pão. Não, não uso. Nunca usei. E assim, ó, se a gente fizer os pães para nossa casa, não tem necessidade de usar melhorador. E uma coisa bem legal é que o levain, ele já serve como melhorador. Ele corrige algumas coisas, né, que o melhorador faria. Tipo, tô usando uma farinha fraca, o levain, ele tem aquela acidez que ele vai ajudar a fortalecer o glúten. Então, não precisa usar melhorador. Eu nunca, na verdade, eu nunca usei melhorador. Então, realmente, não precisa. Se você trabalha com os ingredientes corretos, não há necessidade. Não precisa. O que acontece é que quem tem padaria, né, quem tem comércio, eles usam para manter um padrão. Eles não podem ficar nessa, será que vai dar certo, será que não vai, né? E aí, então, eles usam o melhorador para manter um padrão. Mas para nós que fazemos pães em casa, não tem necessidade de usar melhorador. Perguntaram também sobre anti-mofo. É anti-mofo que chama? É, anti-mofo. Também nunca usei. Nunca usei. Então, e é você nem sabe se é spray ou se é em pó. Não tenho nem experiência com isso. Até porque também é a mesma coisa. Se tu fizer para tua casa um pão para vender que as pessoas vão consumir ali em poucos dias, não tem necessidade. Eles usam antimofo quando o produto fica na prateleira ali por tempão, né? Às vezes mais de um mês, para não estragar. Mas se for assim, coisa de consumir poucos dias, não tem necessidade de usar antimofo também. Entendi. Você tinha falado aqui com a gente na semana que a gente fez a cocção dos pães, o fermento biológico ele ajuda a deixar o pão a dar mais validade para o pão ou menos? Eu não lembro. Não, é o levain que ajuda a dar. O levain que ajuda. Ele tem essa acidez que ajuda a aumentar o tempo de vida de prateleira, né? O biológico, às vezes as pessoas colocam um pouquinho para ajudar na fermentação e para tirar um pouquinho da acidez que o levain tem. Mas eu também, quando faço receita com levain, não ponho biológico junto. Eu prefiro fazer um de cada tipo, sabe? Só com levain, só com biológico. Mas também não tem nada de errado em quem faz, né? Isso aí vai de cada um também. É só uma questão de preferência mesmo. Com certeza. Não, e se você vai comer um pão com levain e você tá com toda a ideia também de comer uma coisa natural, que ajuda todo o processo, eu acho que é legal que ele fique, mantenha o conceito. Mas é uma questão também do que você procura, né? Isso. Na cozinha a gente tem que fazer o que é mais prático pra gente, o que é melhor e que se adapta à nossa rotina também, né? Então, o que você falou, não tem certo ou errado, é como não tem, como preferir fazer. Vamos lá, o que mais que tem aqui? Uma boa marca de máquina de pão. Pode falar, não tem problema. Pode? Pode. Assim, ó, a minha primeira era da Cadence, durou 10 anos. E assim, ó, eu uso até tirar o couro das coitadinhas, né? Eu uso muito. Aí estragou ela e eu comprei uma da Britânia, porque quando eu comprei a minha da Cadence, ela não tinha aquela opção de fazer geleia. E como eu amo fazer geleia, aí eu optei por comprar uma da Britânia. Só que as novas da Cadence já fazem geleia também. Então, assim, duas marcas que eu super indico que são maravilhosas. Bom saber. A minha é Britânia, mas ela é pouco usada, então não posso opinar. Mas bota em prática agora. Vamos lá. Que mais? Pediram para falar um pouco também sobre dica da batedeira. Sentiu a massa quente? Tem problema? Acho que... Deixa eu reler a pergunta. Antônia Preda. Fale também um pouco sobre a dica na batedeira. Sentir a massa quente, tem problema? Acho que não sei se é a batedeira esquentando, é isso? Ou a massa, talvez, né? Assim, a batedeira tem que cuidar para não esquentar muito a tua massa. Se fizer um pão com água, né? Aquele pão sourdough básico que a gente faz somente farinha, água, sal e levain, usa uma água gelada, faz uma autólise na geladeira, né? Que a autólise é a mistura de farinha, água e um tempo de descanso. Deixa na geladeira, porque ela vai começar a sovar
vai formar, né, a rede de glúten sem esquentar tanto a massa. Porque o atrito dela ali durante a sova é normal, vai esquentar um pouco. Mas se esquentar demais, acaba desandando, né? Então, o que acontece com muitas pessoas, começam a sovar e daí fica ali 20, 30 minutos e não dá ponto. E não vai dar ponto. Depois que ela esquentar, ela não vai dar ponto. Então, é melhor parar, sovar, leva a massa para a geladeira, né? E depois volta a sovar de novo. Entendi. Acontecer com a gente não foi de esquentar a massa, mas foi da batedeira trabalhar, não conseguir soltar a batedeira o bowl da batedeira, né? A batedeira é ótima para muitas coisas, mas às vezes é melhor seguir com a máquina de pão, tem uma funcionalidade bem mais interessante, muito mais forte, né? Isso. Tem gente perguntando aqui para quem está chegando agora, se pode fazer pão doce com levain. Pode fazer o que quiser. Pode, sim. Mas o que você pode fazer prefere? qualquer tipo de pão, pizza, biscoito, bolo. Pode fazer de tudo com ele. Macarrão Mas pão também. doce, macarrão com levain? Macarrão também. Vai fazer uma massa fermentada, né? E é bom que vai ajudar na digestibilidade dela, né? Nossa! Esse daí eu ainda não testei, mas tá na minha listinha também. Ai, que delícia! Tem tantos temas para futuras mesas para a gente tem muita coisa. Ó, do pão doce, né? Que eu prefiro sim com fermento biológico. Esses pães tradicionais, tipo pão de leite, pão de forma. E aí, brioche e panetone são os dois que eu prefiro com levain. Porque o resultado do sabor é muito melhor. E também ele fica mais fofinho ou não? Não. É só o sabor. É só o sabor mesmo. Ó, a Lourdes está falando que lá em Portugal, Lourdes, vendo a gente de Portugal, que delícia. Disse que lá não tem açúcar perolado, mas pode usar qualquer outro açúcar, né, Aline? Isso. E tem também tem uma moça, bota no Google receita de açúcar perolado. Agora eu não lembro o nome dela, mas já me mandaram no inbox uma receita de açúcar perolado. Só que eu não testei ainda. Ah, que legal. Dá para fazer em casa também. Viu, Lourdes? Se você fizer, conta pra gente depois se deu certo. Se for em tempo, a gente até sobe a receita no e-book, se der certo. É isso mesmo, é da Raíssa Costa. Isso mesmo. É? Ah, legal. Isso. Vamos ver o que mais aqui. Uma pessoa perguntando, tem um pão de uma marca famosa com 3 meses de validade. Será que isso é normal? Não, né? Não. Melhor não falar, né? Mas... Por isso que é bom fazer em casa. Pois é. Melhor coisa é fazer em casa. Uma validade de 3 meses, um alimento que fora da geladeira dura esse tempo todo. Ele tem... não dura. Tem excesso de conservadores e pouca qualidade de nutrientes e alimentos reais, né? Então, por isso que a Aline tem um monte de stories e destaques e curso online, um monte de receitas no Tá Na Mesa, um monte de coisa bacana para inspirar vocês a fazerem pães. E se vocês tiverem a oportunidade de fazer em casa, é tão mais gostoso. Muito mais. Até essa semana eu coloquei uma receita de um pão normal. E aí eu fiz pão de forma e o sabor não tem comparação. E eu tinha um pão de forma, né, que eu tinha comprado, não sei por que às vezes eu ainda compro, né? Aí eu comprei e daí só tinham poucas fatias, né? E aí para complementar, eu fatiei o meu. Mas o sabor, assim, foi... E deu para comer os dois ao mesmo tempo e comparar ali, né, na hora. É outra coisa, não tem comparação. Não tem comparação. É claro que tem a necessidade de cada um, mas podendo ainda fazer aqui tem tanta gente que gosta de fazer pão, então vamos nos unir nessa para produzir mais em casa, alimentos mais naturais. Ó, eu não consigo ver o nome, mas é araújo.tmsa. Chamou a Aline mais uma vez de a rainha da fermentação natural. Ah, obrigada. Eu sei quem ele é. Ah, é? Ele sempre me manda inbox. Você responde muitas dúvidas inbox, né, Aline? Muitas. Olha assim, ó. E tem vezes que eu só não respondo porque eu não vejo, porque é muita coisa. É inbox, porque em comentário. Acontece, né? Quando eu tenho muito inbox, às vezes some. Some. E daí tem coisas que eu vejo meses depois. E daí tem dias assim que eu tô ali, não tenho nada para fazer, eu começo a voltar as postagens e ver se tem comentários antigos e tem muita coisa que eu não consegui ver.
Porque tem o grupo Levan também, eu tenho os meus alunos do grupo, eu tenho e-mail, eu tenho YouTube, é muita coisa. Então, eu só não respondo mesmo se eu não vejo, porque de resto eu sempre respondo. É muita dedicação para realmente você compartilha demais. Isso é muito bacana, muita generosidade sua compartilhar tanto conhecimento. Ó, Indira Taveira, quando usar batata, mandioca, por exemplo, numa massa de pão doce, esses ingredientes enfraquecem a farinha por serem ricos em amido? Qual a proporção ideal para acrescentá-los a uma massa de pão? Não, não enfraquece. Mas a quantidade depende da receita, né? Eu faço pão, já fiz pão de batata, mandioca, mas é que eu não sou muito parâmetro para quantidades, porque eu ponho meio a olho, assim, né? Eu testo a receita, eu botei uma quantidade de mandioca ou de batata, e aí vou botando a farinha e daí dá o ponto. Só que eu anoto sempre, né? Eu anoto as quantidades. Mas pode... A minha amiga Raquel, beijo, Raquel. Raquel que eu conheci no café da É a manhã? Raquel, Oi, isso Raquel. aí. Vamos ver o que mais aqui. Ali estão pedindo a receita do creminho. Vai ter nessa mesa, tem, que é nos rolinhos, se eu não me engano. Nos pães de pistache com chocolate, se eu não me engano, tem esse creminho que ela tá pedindo. É a Ana Legal. Cortas. É. Entra lá no Tá na mesa de pães doces, receitas. Eu vou ver aqui rapidinho qual é o nome da receita completa para facilitar. Enquanto a Aline Que vai é o creme respondendo a próxima patissier, pergunta. eu acho que é. Deixa eu já ver aqui. Enquanto isso. Ó, para quem tinha. Acho que a Indira que tinha perguntado de Portugal falou que tem a empresa Prodipane, que vende o açúcar perolado. Tá dando uma dica para quem tinha falado que não tinha açúcar perolado. Pronto, já tem nessa empresa, Prodipane. Tem gente chegando agora e perguntando qual a diferença entre os dois fermentos. Acho que a gente podia falar um pouquinho de novo para quem chegou sobre o levain e o fermento biológico. Sim, o fermento biológico ele é composto somente de leveduras. Ele vai te dar um pão mais estável, né? Uma fermentação mais estável e não tem acidez. E o levain, ele já tem leveduras, bactérias, vai ter um pouco mais de acidez. E probióticos também, que são maravilhosos para o nosso corpo, né? Ele, desde que tu começa a comer o pão, ele já entra na tua boca, já trabalhando, vai trabalhar no teu intestino, teu estômago, tudo, né? E ele também prolonga o tempo de vida útil de prateleira, né? Por causa dessa acidez que ele tem. Então, são muitos, muitos benefícios, né? Prolongação. Isso. Entendi. Ó, para quem tinha perguntado, então, a receita é pão de pistache e gotas de chocolate. Tá lá na mesa. De pães doces. Tem o creminho. Tá na mesa. Maravilhoso, que é a receita da Val, esse creminho é a receita da Val e fica delicioso. Val, que é a chefe do Tá na Mesa. Aliás, eu tô aqui no Tá na Mesa, ela tá na cozinha trabalhando, já testando novas receitas. Vamos ver o que mais. Bom, o tema aqui são pães doces, mas a gente não consegue fugir das respostas, das perguntas sobre levain, né? O levain já tá enraizado. Edu Delfim tá perguntando, fala que ele faz os pães com levain e mesmo assim ele não sente a acidez tradicional do levain. Você pode dizer se tem algum problema específico? Geralmente, quando falta acidez, é bom tu pegar e deixar o teu levain fermentar mais tempo antes de usar. Até assim, ele vai crescer no limite dele e vai começar a baixar. Deixa até o limite. Até se ele começar a baixar um pouquinho, tu pode usar, porque ele vai ter mais acidez no pão. E também uma fermentação mais longa também, que ela vai maturar, né? Quando matura, ele vai intensificar os sabores que estão ali. Às vezes, se tu usar muito levain na tua massa e fermentar muito rápido, vai faltar essa maturação, né? Que vai ter na geladeira e tal. Entendi. Ó, a Paula Horta falando que você realmente sempre responde que você é uma fofa e muito generosa. Obrigada. Hidratação de passas que estão perguntando, né? Eu não hidrato, eu coloco direto. Mas tem algumas receitas que pedem para hidratar, né? Mas aí depende da receita. Quando eu coloco, eu não hidrato. Edu agradeceu. Vamos ver o que mais. Acho que a gente já respondeu bastante pergunta, hein? Vocês têm mais perguntas por aí, gente?
Vamos ver o que mais. A gente não falou sobre fermento químico. Por que a gente não usa fermento químico para pães? Porque ele, na verdade, ele é outra composição, né? Não tem, ele vai te dar um resultado diferente, né, nos pães, vai ficar tipo um bolo. Então não tem, ele é outro tipo de fermentação, né, que acontece. Entendi. Ó, a Raquel, essa suspeita, falando que é a melhor professora. Essa daí foi minha primeira aluna de brioche, viu? Ela provou meu brioche e disse que foi o melhor que ela já comeu na vida. E olha que ela já comeu muitos brioches por este mundo. Eu não tenho tanta experiência de pães, mas os seus pães realmente foram os melhores pães que eu já comi na vida. Que bom. Ó, a Jaque Antunes. Então, só para acertar pão doce, faço com fermento biológico e levain e outros... Ih, acho que eu não consegui entender a pergunta direito. Jaque Antunes, vê se você consegue entender aí, Aline. É a penúltima pergunta. Ah, entendi. Ele perguntou, tipo, se ele vai fazer um pão doce, se ele usa o biológico e o levain ele usa para outros pães. Pode ser. Eu faço, geralmente eu faço assim. Eu uso, né, fermento biológico para usar nos pães doces, né, e o levain eu uso para outros pães. Ótimo. Ó, Maria Paula, o coco usado é melhor ser natural nos pães doces? Qual tu preferir? Não tem muita. Se puder usar um fresco, melhor, né? Tudo fresco é sempre melhor, né? É, Então, sempre melhor. coco, leite de coco, enfim, o que for. Se puder fazer fresco em casa, mas depende Melhor. sempre da sua disponibilidade de tempo e do acesso ao ingrediente também, né? Sim. Nalu, Nalu, queria saber sobre farinhas de qualidade, a diferença que elas podem dar no resultado final dos pães. Dá muita diferença, né, Aline? Muita diferença. Eu sou fã da Le 5 Stagione, né? Já falei, sempre falo, porque não é tipo, fica falando pra. Eu falo mesmo do que eu gosto. Tem muitas farinhas importadas que realmente são muito boas. E se a gente quer um pão, quero só comer um pão em casa, bom, que fique bonito, dá para fazer pães maravilhosos com farinhas normais, esses supermercados, né? Até no último curso eu usei a rosa branca, eu sempre falo dela também, porque é uma farinha que as pessoas encontram e às vezes não sabem que é boa. O resultado é incrível. Mas e se tu quiser fazer um pão com mais hidratação, com alvéolos maiores, que o alvéolo é um dos maiores fetiches, né, de todo É mundo, assim, que verdade. Alvéolo e tem, pestana. precisa usar uma farinha melhor. Sim, não tem como. É outro resultado. O sabor do pão também. Quando ele começa a assar, o cheiro toma conta da casa. O sabor, o cheiro também é muito diferente, né? Porque é outra qualidade de farinha, né? Com É muito certeza. melhor. Inclusive, a diferença entre farinha forte e farinha normal. Porque você fala quando faz o brioche, é melhor usar uma farinha forte, por conta da gordura fica muito pesado, né? Então a farinha Isso, forte precisa se sustentar. Isso. Mas Porque eu já fiz o brioche usando farinha comum. Ele vai ficar bom, só que ele fica tipo um pão normal. Ele não vai desfiar como quando a gente e usa ele uma não farinha fica forte. alto e fofinho, É, ele né? não cresce tanto também. Então, para esse tipo Mas de o que pão, que uma precisa farinha também. forte é? Qual a diferença dela para uma normal? Você sabe explicar? O que Ela deixa tem a forte? quantidade de proteínas maior. Mas daí não Ah, adianta só tu olhar a quantidade de proteína, tem que olhar a qualidade também. Né? Que entendi. tem duas. Tem que olhar a qualidade também. Às vezes as pessoas só se baseiam pela quantidade de proteína, mas não, tem que ver a qualidade, né? Dessas proteínas que tem na farinha. Entendi. Estão perguntando quando que vai ter curso em Ipatinga. Por enquanto, não sei. Onde posso ver a receita do pão doce com pistaches? No site do Tá na Mesa. Você entra lá em mesas, tem a mesa de pão doce, que tem a fotinho da Aline, linda, segurando um pão de framboesa. É aquele é o pão de É, framboesa, Aline. é. Clica lá, vai aparecer receitas e lá dentro tem todas as receitas que a Aline fez de pães doces usando fermento biológico. Se você quiser ver todas as receitas da Aline no site, você pode procurar por colaboradores também. Aparece a Aline Gali, tem todas as receitas dela. Temos o curso da... Bom, essa tá a receita desse pão específico. A Aline no Instagram dela tem uma infinidade de receitas, dicas, informações e ainda tem o curso dela. Então, o que não falta é oportunidade de aprender com ela.
Aí tô perguntando brioche, vai ter receita de brioche tem no Tá na Mesa também, que é uma receita de pão de hambúrguer, que é massa de brioche para pão de hambúrguer. E a Isso, nome tem da duas farinha receitas de hambúrguer. Uma é é pão de hambúrguer e outra é pão de hambúrguer tipo brioche. tipo brioche. E aí estão perguntando da farinha Le5 Stagione. No meu Instagram sempre eu coloco ela lá. Ó, estão perguntando sobre o seu curso do final de semana de agosto. Ele dura um fim de semana inteiro ou só um dia? Não, é uma tarde. É das 13 às 18. Daí pode escolher o dia, se quer sábado ou domingo. Só mandar um inbox para você, né? Isso. Como fazer para ter uma boa fermentação em dias frios? Tem que achar um cantinho mais quentinho. Eu em casa eu uso, agora eu tenho uma fermentadora, né? Mas pode usar o micro-ondas com copo com água quente, pode usar o forno com a luz acesa. Eu usei muito também uma caixa térmica com uma bolsa de água quente. No início eu fazia assim, pegava uma Ah, caixa térmica, pegava uma bolsa de água quente, eu botava ali, botava o meu levain, né? Ou então tem que ser uma caixa maior caixa para botar uma térmica massa de pode pão. ser uma caixa de isopor. Isopor normal, eu usava uma pequenininha de isopor que eu tinha em casa. Uma bolsinha de água quente, você aquece e deixa lá dentro. Só não pode encostar Isso. na massa, né? É, não pode encostar, deixa num canto e amassa no outro. É, tem gente comentando, quando faz pães e tá frio, demora muito para fermentar. Realmente, a temperatura É, impacta tem que fazer bastante. isso daí. Tem que tentar achar um meio de criar um ambiente mais quente, né? De uma temperatura adequada para fermentação. Vamos ver o que mais aqui. Meu Instagram é @alinegale, Galê com dois L's. 2 L's. É, posso usar nata ao invés de manteiga no brioche? Não, tem que usar a manteiga, porque a nata ela é mais líquida, né? Mais mole. Então ela tem mais uma quantidade como se fosse mais água. E a manteiga é a pura gordura ali, né? Concentrada. Então tem que usar mesmo a... E tem uma coisa também que eu já vi, brioche de azeite, que eu ainda não testei, mas eu vou testar também. Deve Então, ser bem saboroso, né? ao invés de colocar manteiga, põe azeite. Só que daí é outra receita, né? É, a proporção deve ser bem diferente, né? É Não bem é diferente. 50%. Perguntaram se a farinha Venturini serve para fazer brioche. Você já fez com ela? A Venturelli deve ser. Venturini ou Venturelli? Escreveram Venturini, mas eu não sei. Eu acho que, se não me engano, eu já vi que tem essa Venturini, mas não conheço. A Venturelli eu já usei, só que ela é fraca para brioche. Para pães ela é maravilhosa. Porque, depois comentaram aqui, Venturelli. A Venturelli para pães é maravilhosa. É, porque só voltando o que a Aline falou, para o brioche, como tem muita gordura, precisa ser uma farinha forte. Essa Venturelli não é uma farinha. Ela é mais indicada para pão normal, né? Não... Receita de rosca é outra ou é de pão? Por favor, Pode usar a mesma receita de pão doce e coloca o recheio da tua preferência. De uma receita básica de pão doce, tu pode criar diversas receitas. Os recheios que preferir, formatos, tudo. Igual aquele sovadinho, né? Que a minha receita de sovadinho, as pessoas já fizeram de todas as formas daquele pão. E sempre fica legal. Porque tu vai ter uma massa, né? Uma massa base que é boa. Aí, então, tu pode variar como preferir. Ó, quitanda saudável. Não, eu estou alimentando meu fermento e ele não está nem dando bolhas. Tá alimentando há 10 dias e tá dando água por cima. Ele Se deve tá estar dando fraquinho. água, tá fraco, e aí precisa diminuir a quantidade de água. Deixa ele mais firme. Usa a proporção tipo 1, 2, 3. Que é uma quantidade de fermento, 2 de água e 3 de farinha. E aí tu vai ver que vai dar uma boa diferença nele. Se cria água por cima porque tá com fome e precisa de mais farinha. E outra coisa, tipo, em 10, 12 horas ele já criou água, alimenta de novo. Alimenta a cada 12 horas. Ao invés de a cada 24, né? Para ele se fortalecer. Ó, no e-book da Aline de Levain, tem muitas dicas, a gente respondeu muitas dúvidas lá, fala sobre isso. E a Aline tem também nos destaques dos stories dela Tem também. como cuidar do seu Levain. Então tem muita dica
muito importante ali. E você fala muito disso, né? Quando dá água, não quer dizer que ele morreu, ele só tá fraquinho. Ali quando eu fiz o passo a passo do Levan nos stories ali, eu falei bastante sobre isso, porque muitas pessoas acham que ele morreu. Até a mesma coisa, deixar ele na geladeira muito tempo sem alimentar, ele vai criar uma água por cima. Só que aí pega e coloca fora, tira aquela água e alimenta de novo. A Cristiane está dizendo que é minha fã e não conseguiu participar da aula em São Paulo, que lotou. Mas agora já tenho 2 turmas novas em aberto e já estão com bastante gente inscritas. Então tem que corre correr. lá, Cristiane. Corre porque tá rápido o 25 e 26 de agosto, é isso? Não, 24 e 25. 24 e 25. Vale muito a pena esse curso, hein, gente? Imagina ali respondendo pessoalmente todas as suas dúvidas. E ao vivo é bem melhor, né? Porque, que nem eu sempre digo, eu não falo tudo o que eu sei, né? Não falo tudo nas redes sociais. Eu guardo algumas coisas para o momento certo. Então, tem pessoas que escolhem estar comigo, então vão ter mais de mim ainda. Fora que ainda tem a oportunidade de provar os seus pães. Comer os pães. É o mais incrível. O que mais que tem por aqui? Gente, mais alguma pergunta? A gente tem mais uns 5 minutinhos só para... No Rio Grande do Sul perguntaram, eu vou abrir uma turma agora para agosto. Hoje ou amanhã eu já vou divulgar para Porto Alegre. Ai, que maravilha! Vai ser dia 17 de agosto em Porto Alegre. Corram, hein, gente? Meu Instagram é @alinegale. Com 2 L's. Isso. Alinegale. A farinha forte para brioche é a Manitoba. Ou a T45. Ou a T45 também, que é a Bagatelle T45 também dá para brioche e panetone. Tô vendo o que mais que a gente tem de pergunta. Aline, como substituir a banha e a nata da cuca? Ajuda aí os veganos. Pode usar... para vegano só usando óleo, né? Mas pode usar óleo que tu preferir. Dá para usar também. E até aqui no Rio Grande do Sul tem alguns lugares que fazem usando óleo. Ao invés de usar óleo de coco também? Óleo de coco, pode usar óleo de milho, canola, o que preferir. Dá para usar. Qualquer gordura pode substituir a banha. Pode substituir. Tem manteiga de coco, né? Tem várias coisas. Aí falaram ali substituir a margarina por manteiga. Pode. Até é melhor, né? Porque é mais saudável. Margarina? Eu em casa, assim, nos pães, geralmente eu uso banho. Esse dia, assim, outros que levam 1 mês para ficar pronto. A Anne Cortes, que comprou lá no Rio, falou para ver no Facebook Junta Local. O produtor de embutidos vende banha também. Ótimo, obrigada, viu? Analice, quando se fala do modo de preparo, amassar até ficar lisa e elástica, seria até atingir o ponto de véu? Tu vai sovando ela, tu vai ver que ela vai ficar super macia. E tu abre, né, um pedacinho dela e vai ter o ponto de véu, porque já formou o glúten, né? A rede de glúten ali. Bom, Aline, a gente vai encerrar, porque com 1 hora o Instagram corta, então a gente não pode perder essa live gravada aqui. Obrigada por ter feito isso com a gente. Infelizmente, Obrigada não está aqui do nosso ladinho, mas a tecnologia nos aproxima e é muito bom sempre. E agora a gente sabe que dá certo, né? Com certeza. A gente estava com receio do áudio não ficar bom, mas eu acho que deu muito certo, né, gente? Acho que dá para a gente fazer mais vezes assim e aproveitar quem está longe. E em breve mais coisas com a Aline, mais mesas. Acho que a gente tem que pensar muitas coisas gostosas ainda. Tem muita coisa. E eu quero provar esse macarrão aí com levância. Eu vou testar aqui, daí quem sabe a gente faz uma mesa de macarrão, né? Eu acho arroz coloridos. Vai ser incrível. Obrigada a todo mundo por ter vindo. A live vai ficar salva por 24 horas. Depois a gente salva no IGTV, então vai ficar com acesso ilimitado. Todas as perguntas vão estar lá respondidas. E depois a gente compila tudo no e-book, que mais ou menos 10 dias depois do término da mesa a gente manda para vocês, que é o tempo de reunir todas as informações bacanas que rolaram nessa semana. Tá bom?
Tá bom. Bom feriado para todo mundo, para você. Tchau. Obrigada. Obrigada.